pessoal, dando sequência então ao nosso conteúdo, agora que nós já temos o Android Studio instalado, já mostrei para vocês como que nós podemos também executar uma aplicação do Android Studio no smartphone. Vamos estudar um pouco dessa ideia, compreender como que ela é organizada, quais são os seus principais recursos, para darmos então início ao desenvolvimento. Então o Android Studio ele é uma ideia, um ambiente de desenvolvimento integrado que é utilizado para desenvolver para a plataforma Android. Tá? Isso pode ser através da linguagem Java ou da linguagem Kotlin. Nós vamos utilizar nessa disciplina a linguagem Java porque vocês já devem estar mais habituados com a mesma. Porém, eu recomendo que vocês pesquisem que o Kotlin ele vem ganhando bastante popularidade nos últimos anos. Ok? Junto do Android Studio vem o AVD Manager, tá? Ou seja, vem o gerenciador de AVDs. Okay? O que é uma AVD? Tá? Um Android Virtual Device é uma configuração que define as características de um smartphone ou tablet Android, Wear OS, Android TV ou um dispositivo Android Automotive OS. Okay? Então, não existe apenas celular e tablet com Android, existe TV, existe computador de bordo, existe relógio, ok? E tudo isso nós conseguimos emular através do AVD Manager, ok? Então, nós temos aqui o AVD Manager, é uma interface que pode ser iniciada no Android Studio para ajudar a criar e gerenciar AVDs, tá? Gerenciar dispositivos virtuais Android. Quem for utilizar o próprio celular para executar as aplicações, talvez não precise tanto de AVDs, mas aqui nas aulas, por exemplo, que eu vou estar gravando a minha tela, eu vou fazer uso das mesmas. Também temos o SDK Manager. Tá? O kit de desenvolvimento de software para Android permite aos desenvolvedores criarem aplicativos para a plataforma Android de forma nativa. Para isso, nós vamos precisar de kits de desenvolvimento de versões diferentes, de acordo com a situação. Okay? E esses kits são chamados de SDK. O SDK Manager ele vai nos possibilitar gerenciar os SDKs. Então, eu quero desenvolver para Android 10, eu vou baixar o SDK do Android 10. Eu quero desenvolver para Android 8, eu tenho que ir lá e baixar o SDK do Android 8. Ok? O Android SDK inclui projetos de exemplo com código-fonte, ferramentas de desenvolvimento, emuladores e bibliotecas necessárias para criar os aplicativos. Ok? Então, uma dica aí, se você vai usar o AVD e seu computador tem um processador Intel, é recomendável que você instale o Intel x86 Emulator Accelerator, ok? Porque isso vai otimizar a execução das máquinas virtuais. Então vamos lá ver como que nós acessamos esses ambientes. Vou vir aqui para o meu Android Studio, já deixei ele aberto aqui a tela inicial, ok? A partir desta tela nós podemos criar um novo projeto, nós podemos abrir um projeto já existente. E aqui em Configure, nós temos aqui como acessar o AVD Manager e o SDK Manager, ok? Então, vamos começar pelo SDK. Aqui no momento, nós temos instalado apenas o Android 10. O que acontece? Se eu for trabalhar com Android 10 aqui no meu computador, com AVD e tudo, eu terei bastante dificuldade porque o Android 10 ele é pesado. Tá? As versões recentes do Android elas são pesadas para rodar nas máquinas virtuais, então você precisa de um computador muito bom para isso. E aí, por esta razão, eu vou baixar aqui o Android 5.1, ok? Eu vou pedir para ele mostrar os detalhes do pacote, tá? Aí ele mostra tudo que vem junto com esse pacote. Certo? Então, o que ele vai estar baixando aqui é o Android SDK 22, tá? Que a API 22 é a mesma que o Android 5.1, ok? Então,
nós temos versões do Android, aquelas versões que são citadas, né, na venda do dispositivo, na parte mais para o usuário final, que é Android 1, 2, 3, até o 10. Só que cada versão dessa ela tem algumas subversões, tá? Tem algumas releases, né, importantes. Então, por exemplo, o Android 5, né? Nós temos o Android 5 e 5.1. Para isso, por essa razão, nós temos também uma outra forma de nomear as versões, que é através do nível de API, ok? Então vejam só, o Android 2.1 era API nível 7 já. 2.2 nível 8. Se a gente vir aqui para cima, ok? Vocês vão vendo que cada release é uma nova versão de API. Então aqui, o nosso Android 5.1 é a API de nível 22, certo? Android 5 é a API nível 21. Então eu vou trabalhar aqui com a nível 22. Então deixa eu verificar que eu vou precisar baixar. Ok. Essa imagem que ele vai baixar para mim, ela vai ser necessária para o AVD. Tá? Então se eu não baixar, se eu desmarcar isso daqui, na hora de instalar a AVD, ele vai solicitar o download disso, ok? Então vamos lá, eu vou aplicar, aí ele fala o que vai ser instalado, dá um ok, e aguardar alguns minutos. Ok, ele concluiu a instalação, vou clicar em Finish, certo? E agora nós já podemos desenvolver para o Android 5.1, certo? Pessoal, o 5.1 ele já é bem antigo, ok? Se a gente fosse desenvolver uma aplicação real agora, talvez não fosse mais adequado, porque, como eu disse, né, já está bem defasado. Porém, pessoal, o que acontece? Quando nós desenvolvemos uma aplicação Android, qual versão que é a mais adequada para ser utilizada? Vamos lá. É assim, quando nós escolhemos uma versão mais recente, nós pegamos como foco um Android 10, um Android 9, alguma coisa assim, nós teremos mais recursos, tá? Recursos mais modernos. Porém, se por um lado é bacana você ter recursos mais atuais, por outro lado, algo que é desenvolvido para o Android 10, que utiliza recursos específicos do Android 10, não vai rodar nas versões mais antigas do Android, e aí a sua aplicação vai ficar restrita a pessoas que possuem versões mais atualizadas do Android, certo? Se a gente desenvolve uma aplicação para um Android 5 ou Android 4, como vocês estão vendo aqui, por um lado, nós não vamos ter todos os recursos mais modernos que foram lançados, porém, nós teremos um alcance maior, tá? Nós teremos mais pessoas que poderão utilizar a aplicação, certo? Então, não é tão ruim assim, não é uma ideia ruim você tentar mirar em versões mais antigas do Android. Então, vou dar um OK aqui. Antes disso, tá? Chequem se isso daqui foi instalado, caso o seu processador seja Intel, tá? Intel x86 Emulator Accelerator. O meu aqui está instalado, então tranquilo. Se o de vocês for Intel e não estiver instalado, você marca aqui e pede para ele instalar. Mas o meu já está ok. Então, ok. Agora, eu vou abrir aqui a minha AVD Manager. Vejam só, eu já tenho aqui um Android 5.1 que eu utilizei, que eu criei em aula anterior, tudo bem? Então, eu acredito que já está até rodando certinho. Já até cheguei a utilizar, então está tranquilo. Se eu tivesse utilizado uma versão muito recente do Android, o meu notebook não iria suportar, tá? Aí eu não sei o desempenho do seu computador, mas quanto mais recente, mais pesado é o Android.
Ok, então o que eu vou fazer agora? Vamos criar então um novo projeto. Tá? Vamos criar um novo projeto que eu vou chamar de... Eu vou utilizar aqui no caso... só lembrando, vejam que nós temos aqui opções, tá? Android TV, Wear OS, tá? Mas vamos utilizar aqui telefone e tablet mesmo. E dessa vez eu vou utilizar aqui uma Activity vazia. Tá? Então, em vez de criar com algum template mais carregado, geralmente nós vamos fazer uso dessa daqui, que vem uma aplicação basicamente com uma Activity, uma tela vazia. Vamos chamar aqui de... vou deixar aqui My Application mesmo, que essa aplicação vai ser mais para nós explorarmos. Tá? Mas eu poderia mudar aqui o nome, colocar o nome do pacote. Ok? Linguagem. Cuidado para não deixar aqui o Kotlin selecionado, porque nós vamos utilizar Java. Então, preste atenção aqui. E aquela questão, nível mínimo do SDK. Ok? Quanto mais antigo eu escolher, mais dispositivos poderão usar essa aplicação. Então, Android API 16, 99,8% dos dispositivos. Se eu utilizar aqui um Android 8, 60% dos dispositivos poderão instalar a aplicação. Já não é um número tão alto. Ok? Isso porque o Android 8 já, para os padrões atuais, ele já está um pouco antigo. Certo? Se a gente escolhe o 7, olha, 73%. Mas vamos trabalhar com aquela versão que nós instalamos o SDK, 5.1. Ok? E Finish. Ele vai criar a minha aplicação aqui, rapidamente. Tá? Aguardar esses processos finalizarem aqui embaixo. A primeira criação de um projeto você pode achar estranho, mas vai demorar bastante mesmo. Tá? Aqui no caso não é a primeira aplicação que eu estou criando. Mas tem que aguardar esse processo aqui, enquanto ele ainda está organizando o projeto. Certo, estamos agora com o projeto criado. Tá? Antes de prosseguirmos aqui, aquele SDK Manager e AVD Manager nós podemos acessar também por aqui. Tá? Em Tools, nós temos aqui AVD Manager e SDK Manager. O mesmo nós podemos fazer também por aqui. Tá? Tem dois pequenos ícones que nos permitem ir ou para o AVD Manager ou para o SDK Manager. Certo? Então tem várias formas de chegar a esses aplicativos acessórios. Ok? Voltando aqui. Tá? Agora, para conhecermos a organização de um projeto Android, tá? Nós temos aí um arquivo que é muito importante, que é o Android Manifest. Então aqui nós temos um exemplo deste aplicativo. O que é deste arquivo, perdão? O que este arquivo vai fazer? Ele vai definir algumas configurações básicas do projeto. Tá? Então, nome do projeto, quais são seus componentes, tá? Quais são as permissões requeridas. Então, configurações do projeto, e ele vai especificar quais são os componentes. Se você cria um componente no seu projeto e não especifica no Android Manifest, ele não existe. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu for aqui no meu Android Studio, nós temos aqui, tá, as pastas principais, e nós temos aqui uma pasta Manifests com o arquivo Android Manifest. Tá? Então nós vamos fazer uso deste arquivo de vez em quando. Vejam que está aqui o pacote que nós deixamos lá como padrão. Tá? A label da nossa aplicação, tá? Que vai ser mais o nome que vai ser utilizado em vários contextos. E no momento, tudo que essa aplicação tem é este componente aqui. Tá? Lembrando, toda aplicação Android é composta por componentes,
e esses componentes podem ser de 4 tipos diferentes. Tá? Nós vamos ver isso. Mas no momento, o único componente da minha aplicação é essa Activity. Uma Activity é basicamente uma tela da minha aplicação. Ok? Mas vamos prosseguir, depois nós falamos mais sobre isso. Tá? Vejam só, todos os componentes da aplicação precisam ser declarados. Ok? Então, quando nós vamos declarar um componente do tipo Activity, nós vamos utilizar essa tag, este elemento, Activity, como vocês viram agora mesmo. Ok? Lembrando, Activities são telas da aplicação. Cada Activity é uma tela. Service, tá? É um outro tipo de componente que não possui interface gráfica, ele não é uma tela, mas sim um serviço que fica rodando em background. É um componente também, mas ele roda em background. Ok? Nós também temos os receptores de transmissão. Eles são basicamente como sensores. Eles ficam monitorando algum evento e quando ele acontece, ele consegue passar isso para a aplicação para que a aplicação tome alguma providência. Ok? É um outro tipo de componente que eu gosto de chamar ele de sensor. Tá? E aqui nós declaramos ele como um receiver. Também temos os providers, que são provedores de conteúdos. Okay? São componentes que gerenciam conteúdos que aquela aplicação administra. Por exemplo, o aplicativo de contatos do celular é um provedor de conteúdo. Ele possui um conteúdo que é a lista de contatos e ele pode prover esse conteúdo, ele pode fornecer esse conteúdo de forma controlada para outras aplicações, através de um provedor de conteúdo. Então, esses são os 4 tipos de componentes que uma aplicação Android pode ter. Nós podemos ter, numa aplicação, apenas Activities, tá? Ou posso ter uma Activity e um Service, ou posso ter vários deles. Vai de acordo com o tipo de aplicação, tá? Para decidirmos quais componentes que nós vamos utilizar. Nós vamos fazer uso, na maioria das vezes, apenas da Activity mesmo. Okay? Na grande maioria das vezes. Então, o arquivo Android Manifest, tá? Ele faz outras coisas além de declarar os componentes do aplicativo. Tá? Então, ele identifica todas as permissões do usuário de que o aplicativo precisa. Sabe quando uma aplicação no seu celular pede permissão para acessar localização, para acessar contatos, tá? Então, isso precisa estar declarado dentro do Android Manifest. Ele também declara o nível de API mínimo exigido pelo aplicativo, com base nas APIs que o aplicativo utiliza. Ok? Então, dentro desse arquivo também vai estar declarada a versão mínima do Android para que ele precisa para rodar. Então, com base neste arquivo aqui mesmo, que a Play Store, por exemplo, ela consegue filtrar aplicativos que são compatíveis com o seu celular. Então vocês já devem ter percebido alguma vez que às vezes tem algum aplicativo que funciona no seu celular que quando um colega pesquisa na Play Store ele não encontra, ou o contrário, né? Você não encontra um aplicativo na Play Store. Isso pode acontecer em decorrência do nível de API que está aqui no Android Manifest. Então a Play Store já utiliza isso para filtrar as aplicações que são compatíveis com o seu celular. Tá? Ele declara recursos de hardware e software usados ou exigidos pelo aplicativo, tá? Câmera, Bluetooth, tela, enfim, serve para definir basicamente isso, o que a aplicação possui e o que ela exige. Então vejam só um outro exemplo de manifest, esse aqui está um pouco mais completo. Tá? Aqui ele fala que um recurso que ele vai precisar usar, que é requerido. Tá? Ele fala o nível de API mínimo para a aplicação rodar. Então o nível mínimo é o nível 7, mas o que ele tem como target, né, como objetivo, é o 19. Mas ele já essa aplicação rodaria sim no Android com a API versão 7.
Tá? Provavelmente não teria todos os recursos, mas ele roda ainda. E aí, essa aplicação aqui tem apenas uma activity, que se chama Compose Email Activity. Tá? Então, provavelmente é uma tela para escrever um e-mail. E ele é capaz de enviar dados. Nós vamos entender depois o que são intents, tá? Mas ele é capaz de realizar essa tarefa. Então aqui também já está declarado que esta aplicação possui um componente que é capaz de enviar alguma coisa. Ok? Então quando você vai lá na sua galeria de fotos, escolhe uma foto e clica em compartilhar. E aí aparecem aquelas várias aplicações que você pode utilizar para compartilhar a foto. O Android consegue saber que aqueles aplicativos podem enviar coisas através do arquivo de manifesto. Tá? Então aqui eu estou declarando que este componente aqui, essa minha activity que está dentro dessa aplicação, é capaz de enviar. Tá? Enviar o quê? Como aqui está a categoria default, então basicamente qualquer coisa. Certo? Dando sequência. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer no arquivo de manifesto. Agora, nós temos outras duas pastas principais que fica ali na raiz do projeto, que é a pasta Java e a pasta Res. Tá? A pasta Java vai possuir as classes Java, a parte de código Java mesmo, a implementação. Já a pasta Res, ela vai conter recursos, tá? Res é de resources. Então vai conter imagens, arquivos de layout, que vai definir o layout da tela, tá? Arquivos de internacionalização, nós vamos ver o que é isso logo logo, tá? Entre outros recursos. Ok? Então vejam só, aqui em Java nós temos 3 pastas, mas essas outras duas são para testes. Tá? Então vamos nessa primeira aqui. E como nós temos uma activity, nós temos apenas uma classe aqui. Se eu clicar aqui 2 vezes, tá? Vocês vão ver. Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui. Ok, ampliei o tamanho da fonte. Então, esse daqui é o código da nossa única activity, a única tela que a nossa aplicação possui. Aqui está o código, a parte Java dela. Tá? Não tem muita coisa, mas nós já vamos voltar aqui. Então, aqui é a parte do código Java e aqui é a parte do resource. E para cada activity que nós criamos, para cada componente do tipo activity, é criada uma classe activity. Tá? E é criado também um layout, um arquivo que define o layout da interface. Então, aqui está este arquivo. Ok? Então, no momento, é apenas uma tela com um texto aqui, Hello World. Certo? Então, possui um Hello World aqui no centro. Só isso. Se a gente for visualizar esse código aqui, nós podemos vir em code e nós vamos ver que tudo que tem aqui dentro é um text view. Nós vamos depois estudar isso daqui, ok? Mas tudo que tem aqui dentro é um text view. Aqui no nosso código Java, nós temos uma classe chamada MainActivity que estende uma classe chamada AppCompatActivity. Tá? O que faz dessa minha classe uma activity é justamente isso daqui. Tá? A partir do momento que nós criamos uma classe e ela estende AppCompatActivity ou estende diretamente a classe Activity, tá? É uma opção também. Se ela estender diretamente a classe Activity, então essa nossa MainActivity é considerada um componente do tipo Activity. Tá? Mas vamos deixar aqui o padrão aqui do nosso Android Studio, que é
essa classe app_compat_activity, que tem alguns recursos a mais, tá? Já vem com alguns recursos mais prontos. E aí, nós temos aqui dentro um método chamado onCreate. Vocês podem ver que ele está sobrescrevendo algum método da classe mãe, tá? E vejam só, setContentView, tá? O que está associando este meu arquivo de layout a minha main_activity é este setContentView, tá? Então, setContentView r.layout.activityMain. A partir disso, nós sabemos que quando essa activity for chamada, ela vai utilizar este arquivo aqui, o meu activity_main, tá? Sempre que nós chamamos r. alguma coisa, nós estamos chamando da pasta resources, tá? Então, nós queremos utilizar algo que está lá dentro de resources, a estrutura do Android, ela já facilita para a gente com esse recurso. Nós apenas digitamos r. Aí pode ser uma imagem, pode ser um layout, né? Nós já vamos ter aqui bem fácil de acessar. Tudo bem? Então, é assim que funciona um projeto Android na estrutura básica. Vejam, esta minha activity_main está associada à minha classe Java. Esta classe Java está devidamente declarada dentro do Android Manifest, ok? E vejam que aqui dentro da minha activity tem aqui uma declaração indicando que essa daqui ela é o componente principal, tá? Então, graças a isso, quando nós executamos essa aplicação na nossa AVD, o Android vai saber que o componente principal, que deve ser chamado primeiramente, né, é a nossa main activity. Ok? Então, na sequência, na próxima videoaula, nós vamos começar a programar em cima deste projeto, tá? Nós vamos conhecer as widgets, nós vamos aprender a manipular um pouco esse arquivo de layout, ok? Então, até mais.